Mônica Bento e hoje é o último dia, o dia 31 do livro do Dave Leonardo que eu estou compartilhando com vocês. Aqui o título é Florescendo no Deserto. A leitura bíblica, Isaías 32:15. A história começa numa pregação que ele assistiu de um pastor muito querido, amigo dele. Inclusive ele disse que foi uma pregação muito boa. E ele falou uma frase que ficou assim, tocando lá no interior, que é esta aqui, ó. Dentro de cada semente mora uma floresta. Mas o Dave ficou incomodado porque nem sempre o solo é frutífero, né? Se essa semente cai num solo duro, um solo rochoso, aí pode complicar esse florescer, né? Compromete essa semente virar floresta. Ele foi conversar com esse pastor e aí ele entendeu um ponto importante, que quem faz do solo frutífero é o Senhor também. É o que fala aqui em Isaías 32:15. Até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto e o deserto se transforme em campo fértil. E o campo fértil pareça uma floresta. A gente tem esse hábito de usar as circunstâncias exteriores, a nossa família, a nossa cidade, o nosso trabalho, o nosso chefe, tudo a gente associa como um solo duro, difícil de florescer. Como é que eu posso ser alguém útil para o Senhor se eu tenho esse histórico familiar? Se eu tive uma família disfuncional, se eu tive uma realidade financeira caótica, A gente fica criando aí desculpas, para justificar o nosso não florescer, a nossa falta de crescimento espiritual também, Não só no aspecto físico, mas espiritual. E aí ele traz um exemplo muito interessante de uma árvore lá no deserto do Saara que se chama Teneré. E ela é uma árvore que ficou durante muitos anos plantada no meio do deserto, sem qualquer outra árvore num raio de 400 quilômetros. Inclusive ela era um ponto turístico, porque era algo tão improvável aquela árvore no meio do nada, que depois de alguns anos foram estudar para entender por que no seco existia uma árvore e veio o esclarecimento que a 35 metros abaixo do solo havia uma fonte de água e ela se sustentava por essa fonte de água. Olha só que interessante, num lugar mais improvável existia uma árvore, e permaneceu lá. Isso trazendo para a nossa realidade é que independente da dificuldade, solidão, do deserto, o calor intenso, a aridez, o cenário cheio de areia, dependente de qualquer circunstância, se a gente tem a fonte da vida, que é o Espírito Santo, a nossa realidade pode ser diferente. E essa árvore no ano de 1973 foi atingida por um caminhão, um motorista embriagado derrubou a árvore e ela morreu, Até foi levada para uma área de estudo, mas foi construído ali onde ela estava um monumento, porque acabou sendo um lugar muito visitado e as pessoas tinham curiosidade, E mesmo depois ficou um legado. E é justamente esse nosso aprendizado. Vai chegar um dia, Nós vamos também falecer, a gente não vai ficar aqui para sempre, mas qual é a mensagem, qual é o legado, o que a gente vai deixar para as próximas gerações? Que aprendizados a gente viveu diante dos nossos desertos? O Dave encerra falando para a gente não se enganar, não acreditarmos que esse florescer vai vir da nossa força natural, da nossa resiliência, da nossa saúde, da nossa disposição, energia e tudo mais. Que a gente tenha plena consciência que é o Espírito Santo que nos sustenta e que nos leva até o final da carreira que a gente vai percorrer. Temos perguntas reflexivas aqui para a gente reconsiderar essa palavra. Onde é o deserto em que você tem a oportunidade de florescer hoje?
Você tem preferido ser sombra, esperança e descanso para outros ou lentamente tem se permitido morrer no deserto? Por quê? Quais atitudes você pode começar a tomar para florescer e permanecer ainda mais?